verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos ter o nosso momento de oração agora. Lembre-se que às quartas-feiras nós temos tido às 8 horas da noite, através dos canais do Instagram e do Facebook da nossa igreja, também o nosso tempo de oração. Então agora nós vamos orar por alguns pedidos que foram feitos essa semana
sobre a vida profissional, sobre a vida espiritual, sobre o momento de volta ao trabalho, volta aos estudos e volta também às reuniões da igreja. Aqueles irmãos que ficaram desempregados estão buscando um emprego, amigos nossos que estão enfermos e nós temos pedido oração por eles, parentes. Vamos orar por isso, tá? Deus, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor possa nos visitar e nos proteger, que o Senhor possa nos encher de sabedoria para fazermos tudo que devemos fazer de forma que o Senhor se agrade das nossas ações. Pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos que porventura ficaram desempregados nesse tempo, que o Senhor possa ajudá-los a organizar a vida nesse momento, mas também que eles possam estar preparados para os próximos momentos de busca de emprego e, se for da Tua vontade, ó Pai, que seja aberta logo uma porta de emprego para esses nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, porque até nisso sabemos que o Senhor tem o controle e que nada acontece na nossa vida que não seja pela Tua vontade. Pedimos, Senhor, pelos irmãos enfermos, pelos nossos amigos, conhecidos, pessoas enfermas, que não só passam por esse tempo de Covid, mas têm outros tipos de doença também. Lembramos, Senhor, sempre do cunhado da irmã Deise, o Cleiton, lembramos sempre do pai do Luiz, Senhor, que está internado, sempre lembramos da avó da Bruna, Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque podemos lembrar sempre em oração sobre o Teu cuidado sobre as nossas vidas e daqueles que nós amamos. E sabemos que o Senhor é a melhor pessoa para cuidar desses que estão enfermos. Então te pedimos, ó Pai, por aqueles que eu não lembro o nome agora, mas todos aqueles que o meu irmão que está no lar dele está lembrando nesse momento. Visita, Senhor, nossos parentes, nossos amigos, nos locais onde eles estão, ó Pai. Nosso desejo é que eles sejam curados, mas sempre nos submeteremos à Tua vontade. Então pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê também entendimento para saber qual é a Tua vontade nesse tempo. Pedimos também, Senhor, pela volta ao trabalho, volta aos estudos, volta às reuniões da igreja, que o Senhor possa nos dar sabedoria nesse relacionar, mas continuamos pedindo pela vacina, Senhor, pela cura dessa doença. Pedimos também pelas pessoas que estão responsáveis em pesquisar e fazer os testes e tentar encontrar esse mecanismo para fazer com que a gente possa voltar a ter uma vida com normalidade, Senhor, de contato físico, de mais tempo em conjunto, recebendo pessoas nas nossas casas, visitando os nossos irmãos também. Senhor, por favor, visita essas pessoas, visita esses cientistas, Senhor, visita os pesquisadores para que eles possam ser dotados de sabedoria para encontrar a resposta para esse problema tão grave que surgiu no nosso país, surgiu no mundo, em relação a essa pandemia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, por favor, Senhor. Continuamos pedindo pelas nossas lideranças políticas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, Senhor. Ó Deus, enche essas pessoas de sabedoria. Sabemos que esse é um ano de eleição e muitas decisões são tomadas a partir dessa tentativa de reeleição e de eleição de alguns. Por favor, Senhor, nos dê sabedoria para lidar com isso tudo, que a gente não caia na conversa mentirosa de alguns, mas que o Senhor possa nos permitir que tenhamos sensibilidade espiritual e intelectual também para compreender, Senhor, a melhor forma de tomar decisões. Somos gratos a Deus, ó Pai. Somos gratos porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, por favor, Senhor, através da palavra dessa manhã também, visita-nos para que o Teu nome seja glorificado. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiz a minha aquisição, explorei meu coração, que não soube responder. No tesouro procurei, tantas rotas naveguei, procurando a direção. Foi em alto mar, numa noite sem luar, que a
avistei bem longe a luz, me deixei levar pelas ondas desse mar e te encontrei, Jesus. Quando aperto o coração, eu aviso da razão, diz que é hora de ancorar. É o tesouro que se achou, a procura terminou, é o amor que vai chegar. Foi em alto mar, numa noite sem luar, que avistei bem longe a luz, me deixei levar pelas ondas desse mar e te encontrei, Jesus. Olá, irmãos. É um privilégio muito grande, é um prazer enorme estar mais uma vez reunido com os irmãos e poder mais uma vez compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da importância do ensino nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos um tempo em que as igrejas têm se distanciado cada vez mais do ensino das Escrituras Sagradas. Algumas igrejas têm aberto mão da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, de reuniões onde se faça o ensino das Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, mesmo em algumas igrejas que mantêm a escola bíblica dominical, os cultos de ensino, as reuniões de pequenos grupos, temos tido a diminuição do número de pessoas que participam dessas reuniões. As pessoas estão ficando desinteressadas em relação ao ensino e nós vamos refletir um pouco nessa manhã a respeito dessa importância. Qual é a importância que as Sagradas Escrituras dão para o ensino? E nós vamos, para iniciar a nossa reflexão, ler o texto de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, que dizem assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam-os a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é um texto que eu gosto muito. Esse é um texto que nos apresenta um ideal de igreja.
né? O ideal de igreja perfeita. Uma igreja que tinha acabado de viver o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, da descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, e naquele momento em que se cumpre a promessa no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens que estavam ali reunidos e cada um começa a falar com uma língua diferente da sua, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Enquanto eles falavam numa língua que era desconhecida para eles, judeus vindos de diversas partes do mundo os ouviam falar como se estivessem falando na língua materna daquelas pessoas. E Pedro, tomando a palavra, ele começa a mostrar como o Antigo Testamento, a Escritura judaica, apontava para Jesus Cristo, apresenta Jesus Cristo para aquelas pessoas, e naquele instante, cerca de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas e passam a fazer parte da igreja. E essa igreja que tinha acabado de viver esse momento de cumprimento da promessa de Jesus, estavam vivendo um momento muito agradável. Eles viviam em comunhão uns com os outros, eles supriam as necessidades uns dos outros, tinham prazer de estar juntos, de compartilhar das suas coisas, compartilhar, repartir o pão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a primeira característica que Lucas traça dessa comunidade que acabou de nascer é que eles se dedicavam ou perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos. E nós vamos dar uma caminhada hoje pelas Sagradas Escrituras e vamos ver um pouco sobre a importância do ensino da Bíblia, do ensino na Bíblia, né? Para mim, existem 5 fatores que mostram a relevância do ensino ao longo das Sagradas Escrituras, e uma delas é a quantidade de recorrências, de ocorrências da palavra ensino, da palavra instrução, dos verbos ensinar, instruir e as suas variações ao longo do texto bíblico. Fazendo uma pesquisa básica sobre esses termos, a gente tem um retorno aí de mais de 100 versículos bíblicos, onde nós temos uma dessas palavras ou até mais de uma dessas palavras presentes nesses versículos, e isso vai desde lá do início do Pentateuco, desde Êxodo, e a gente encontra a recorrência dessas palavras até a segunda epístola de João. Quando a gente utiliza muito uma determinada expressão, uma determinada frase, a gente fala sobre uma determinada coisa recorrentemente, aquilo ali apresenta uma certa importância para nós. Então, como a Bíblia vai trazer tantas vezes a referência a esses termos, nós podemos tirar daí uma certa importância que a Bíblia dá para o ensino. Uma outra coisa que vai mostrar a importância do ensino na Bíblia é que existem ordens divinas para que as pessoas ensinem. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7 falam assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás ou a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui nós temos uma ordem direta do Senhor para que os pais ensinassem aos seus filhos os decretos, as palavras, os mandamentos do Senhor. Nós vamos ter em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, que os irmãos
conhecem bem, né, o texto da Grande Comissão, onde o Senhor ordena aos seus discípulos, dizendo que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações e que batizassem esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e ensinassem a guardar ou a praticar todas as coisas que o Senhor Jesus havia dito, e dessa forma o Senhor estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Um outro fator, uma outra característica que vai demonstrar a importância do ensino ao longo das Sagradas Escrituras são os dons e a capacitação que o Senhor vai dar a alguns homens, algumas pessoas, para que essas pessoas ensinem. Em Êxodo, quando a gente está tendo ali a questão da organização do povo, a questão da construção da tenda da congregação, o texto bíblico vai dizer que o Senhor atribuiu a alguns homens a habilidade de fazerem todos os tipos de trabalhos manuais, de artifícios, e dentre desses homens deu a alguns a capacidade ou a habilidade de ensinar aos outros a lidarem com aquelas coisas. Em Romanos capítulo 12, versículo 7, nós vemos Paulo falando ali a respeito dos dons espirituais, e ele vai trazer uma orientação que se o dom, o ministério da pessoa é o de ensinar, que essa pessoa dedique-se a ensinar. Já em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos o relato também de Paulo de que Deus, Jesus Cristo, concedeu dons aos homens, e esse mesmo Jesus, ele concedeu alguns para mestres. Então, o fato de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo capacitarem, darem dons aos homens para que esses homens ensinem, mostram também uma certa importância do ensino. E uma coisa que assim que mostra bastante a importância do ensino é que o próprio Deus Pai, o próprio Deus Filho e o próprio Deus Espírito Santo são retratados na Bíblia como pessoas que ensinam. A gente vai ver, a gente tem uma ênfase geralmente no ministério de Jesus Cristo como um ministério de milagres. Geralmente foca-se muito nos milagres que Jesus realizou, mas nós temos inúmeros versículos nos 4 evangelhos apontando para uma característica bem peculiar do ministério de Jesus, que era o ensino. Hoje nós nos maravilhamos com os milagres que Jesus fez, mas os evangelistas vão destacar as multidões estando maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava de uma forma diferente. E eles vão relatar: Jesus chegou em Cafarnaum e começou a ensinar. Jesus chegou na sua cidade e começou a ensinar. Onde Jesus estava, onde Jesus ia, Jesus ensinava. Alguns milagres que Jesus realizou serviram como uma espécie de introdução para que Jesus realizasse o ensino a partir desse milagre, ou alguns milagres até aconteceram também após Jesus Cristo ensinar, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava ensinando a multidão começou a ter fome. Jesus pediu que os discípulos pudessem alimentá-la, e então eles conseguiram com um rapaz os pães e os peixes, e Jesus multiplicou aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes e alimentou aquela multidão toda. Nós temos então um grande destaque ao ensino no ministério de Jesus Cristo. E o entendimento dos líderes da Bíblia
da importância e da necessidade do ensino. Nós vemos ao longo da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os líderes mostrando para as pessoas que elas precisavam dar ouvido ao ensino, mostrando aos outros líderes, mostrando aos pais, mostrando aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, que eles precisavam ensinar, que eles precisavam transmitir conhecimento das Escrituras, transmitir conhecimento de vida. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele define as características para o bispo, para o episcopo, para o pastor, ele diz que o pastor, o bispo, ele deveria ser apto a ensinar. Então, tudo isso mostra a importância do ensino nas Sagradas Escrituras. E ao longo do texto bíblico, são apresentados alguns objetivos do ministério, da ação do ensino. E são apresentados também duas espécies de ensino. Um ensino ortodoxo, um ensino que estava de acordo com os princípios da lei do Senhor, com os princípios da palavra de Deus, e há uma orientação para que se aderisse a esse ensino, que se obedecesse a esse ensino e se praticasse. E ao mesmo tempo também são citados exemplos de pessoas que traziam ensinos heterodoxos, ensinos que não estavam de acordo com os ensinamentos das Escrituras, com os ensinamentos da lei do Senhor. E a orientação de Deus e dos líderes em relação a esse ensino é que se não desse ouvido a eles, é que se não seguisse as orientações das pessoas que traziam esses ensinos e não seguissem as práticas que ali estavam sendo ensinadas. Então, uma preocupação muito grande que a gente vai ter nas Sagradas Escrituras em relação ao ensino é que esse ensino não seja um ensino simplesmente por ensinar. Nós vamos ensinar, nós vamos transmitir isso daqui, mas que fosse um ensino ortodoxo que se gerasse uma ortopraxia, ou seja, um ensinamento correto, de acordo com as Escrituras sagradas, que gerassem comportamentos, atitudes corretas também de acordo com as Sagradas Escrituras. Um outro objetivo do ensino ao longo da Bíblia era também de preservar a fidelidade. Aquele texto que nós citamos anteriormente, de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, e os versículos que se seguem a esses, são orientações que Deus está trazendo por meio de Moisés ao povo, no momento em que o povo estava para entrar na terra prometida. Então Moisés está fazendo uma recapitulação da lei com todo o povo de Israel, e Deus está orientando que Moisés fale para aqueles homens ensinarem os seus filhos a guardarem os ensinamentos do Senhor, a praticarem aqueles ensinamentos do Senhor, e também dá uma orientação que quando o povo entrasse na terra prometida e os filhos viessem a perguntar a eles sobre aqueles preceitos que eles estavam vivendo, que eles estavam obedecendo, o que aqueles homens deveriam fazer? Eles deveriam contar a sua história. Dizer: nós éramos escravos no Egito, o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe a essa terra. Por isso nós somos fiéis ao Senhor e por isso nós obedecemos os mandamentos do Senhor. O ensino das Sagradas Escrituras vão trazer para nós o reforço da fidelidade, vão nos ajudar a sermos fiéis ao Senhor, uma vez que nós tenhamos os ensinos das Escrituras frescos na nossa memória, sendo transmitidos de forma correta e sendo praticados, nós nos mantemos fiéis ao nosso Senhor. Um dos objetivos também é de manter a esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4,
Eu estou usando aqui uma Bíblia que não é minha, eu estou usando aqui uma Bíblia do nosso pastor, e quando a gente está usando uma Bíblia que não é nossa, a gente se enrola um pouco, né? Mas Romanos, capítulo 15, versículo 4, traz a seguinte orientação: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi colocado, escrito nas Escrituras, foi para nos ensinar, para que através desse ensino, desse consolo que as Escrituras sagradas nos trazem, nós mantenhamos firmes a nossa esperança. Um outro objetivo é nos preparar para combater o bom combate. O apóstolo Paulo, ele falando nos seus momentos finais, nos seus instantes finais, ele vai dizer que ele acabou a carreira, né? Ele cumpriu a carreira que lhe tinha sido proposta, ele lutou o bom combate, ele guardou a fé e ele cumpriu a carreira que estava proposta para ele. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele fala o seguinte a Timóteo: este mandamento que te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combatas o bom combate. Paulo estava instruindo, estava ensinando a Timóteo para que este pudesse combater o bom combate. Ao longo da Bíblia, a gente vai vendo que Deus vai distribuindo a responsabilidade do ensino a diversas pessoas. Primeiramente, a Moisés, que trazia sobre si toda a responsabilidade de orientar o povo fazia fila para que Moisés resolvesse os seus problemas, para que Moisés os ensinasse, Moisés ensinava a todo aquele povo. Nós vimos em Deuteronômio e também podemos ver nas epístolas de Paulo, os pais sendo orientados a ensinar, a conduzir os seus filhos, os líderes ao longo de todas as escrituras do Antigo ao Novo Testamento também vêm com essa função de ensinar. Os sacerdotes e profetas também tinham essa orientação, né, essa responsabilidade de ensinar, bem como nós vemos no Novo Testamento também que os pastores tinham essa responsabilidade de ensinar as Escrituras. As Escrituras também vão orientar as atitudes que nós temos que ter diante do ensino, né? Uma primeira coisa é que se deve ouvir, obedecer e não desprezar o ensino ortodoxo, né? Eles deveriam ouvir, praticar e não desprezar de forma alguma esse ensinamento. E aí eu trago aqui duas características, duas atitudes que são esperadas para aquelas pessoas que trabalham com o ensino. Aquelas pessoas sejam líderes de pequenos grupos, sejam professores de escola bíblica dominical, pessoas que estão incumbidas de educar as pessoas nos princípios da palavra de Deus, precisam ter essas duas características. A primeira dela é a dedicação ao ensino. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz que Esdras havia se prontificado, né, a se dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras e ao ensino dessas ao povo. Romanos 12, 7, nós já citamos aqui, onde Paulo orienta a que se o ministério de alguém, se o dom de alguém é o de ensino, que haja dedicação ao ensino, né? E vemos ele trazendo uma orientação também a Paulo, a Timóteo, a respeito da dedicação ao ensino. E uma outra coisa que é muito importante para quem ensina é a integridade. Tanto as atitudes quanto as palavras
o que eu ensino e o que eu vivo precisam estar de comum acordo. Isso é altamente necessário e importante para aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras, aqueles que estão incumbidos de compartilhar o conhecimento das Escrituras Sagradas com outras pessoas. O versículo 21 de Romanos 2 vai fazer uma crítica, falando assim: vocês que ensinam que não se deve furtar, também estão furtando? Paulo vai trazer essa crítica. Então nós precisamos ter nós professores, pessoas que nos dedicamos a ensinar a outras pessoas a vivenciar as Sagradas Escrituras, nós devemos primeiramente viver aquilo que nós ensinamos. Então, o que eu trago de reflexão para nós nessa manhã é que nós precisamos, assim como as Sagradas Escrituras, assim como o Pai, assim como Jesus valorizou também muito no seu ministério terreno, assim como o apóstolo Paulo valorizou muito o ensino, que nós também venhamos valorizar o ensino na igreja. Que nós venhamos, se nós somos pessoas que temos incumbência de ensinar, se somos líderes de GCMs, se somos professores de escola bíblica dominical, que nós venhamos nos dedicar ao estudo, ao ensino da palavra de Deus, procurando ter uma vida íntegra, onde o nosso agir e o nosso falar estejam de comum acordo. E para aqueles que não têm essa incumbência de trazer o ensino, dê valor ao ensino, participe do seu GCM, participe da escola bíblica dominical, procure orientação dentro das Sagradas Escrituras. Uma coisa que a gente vê muito se repetindo nas Sagradas Escrituras são as pessoas recorrendo a Deus para que Deus as ensine. As pessoas falando: eu vou até Deus e vou pedir que Ele me ensine. As pessoas indo até Deus e falando: Senhor, me ensine. Até nações que cercavam Israel no Antigo Testamento, que estavam ao redor de Israel, falavam: vamos ao Deus de Israel. Profecias mostravam que nações que estavam ali ao redor iriam falar: vamos ao Deus de Israel para que eles nos ensinem. Procure aprender, compreender, entender as Sagradas Escrituras, colocá-las em prática, porque isso vai trazer uma vida de acordo com os princípios, os padrões da palavra de Deus, e nós vamos conseguir viver de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, e vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é o de combater o bom combate, poder chegar no final da nossa carreira, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe e que você fique com Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.
que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir. Amém. Mais um culto se encerrando, somos gratos por isso. Já está chegando o momento de nós nos vermos novamente, presencialmente, falta pouco, possamos ter paciência, que possamos esperar um pouco mais. Eu estava lendo um livro essa semana sobre isso, sobre a ideia da paciência, quando o autor falava sobre o garçom no restaurante, que ele fica esperando pacientemente, ou deveria esperar pacientemente, o momento que ele vai ser chamado para poder servir, né? E eu fiquei imaginando essa arte na minha mente de um garçom esperando para servir. O momento que a gente espera para servir um ao outro através do culto, de adorarmos ao Senhor. O pastor Neandro na semana passada falou sobre isso. Mas a gente tem que ser prudente, porque a vida do outro importa para todos nós. Então nós estamos adaptando também a realidade da igreja, vamos mudar o local de culto para que possamos ter mais distância entre um e o outro. Vamos botar uma pia para você poder lavar sua mão, além do álcool também que vai ter, que os diáconos vão estar nos ajudando a higienizar as pessoas. Então a gente vai tentar organizar da melhor forma para que eu e você possamos ter segurança nesse tempo de volta também da pandemia. Continuamos orando e pedindo ao Senhor que envie pessoas e que essas pessoas elas possam ser dotadas de
sabedoria para que consiga encontrar a cura para essa doença, uma vacina para essa doença. Mas enquanto isso não ocorre, nós vamos tomar todas as medidas possíveis para que eu, você e as pessoas que vierem a frequentar a nossa igreja possam ter a segurança para cultuar ao Senhor também. Sabemos que em tudo Deus tem o controle e nós vamos agir de forma prudente, como a Bíblia nos orienta também nesse retorno, tá bom? Esse ano nós não teremos a festa da roça, em virtude da situação, né? Porque a questão da aglomeração, preocupação para com o outro, mas a gente continua levando recursos para os missionários. Nenhum missionário deixou de receber o seu sustento, nenhum projeto que a nossa igreja ajuda deixou de receber recursos, apoio financeiro, nenhum dos seminaristas que a igreja arca com as despesas também deixou de ter o seu seminário pago. Então todos os nossos compromissos a igreja tem honrado, e no mês de julho nós sempre fazemos a festa da roça para que a gente possa de alguma forma arcar com as necessidades desses projetos que nós apoiamos. Então, por não ter a festa da roça, a gente está fazendo uma cesta de guloseimas e vamos sortear essa cesta de guloseimas. Né? Tem muita gente que fala sobre muitos assuntos, que não pode isso, que não pode aquilo. Todo recurso não é fonte de lucro, todo recurso que está sendo adquirido através desse sorteio que nós vamos fazer é para a obra missionária, é para investir em projetos sociais e missionários da nossa igreja. Então o objetivo aqui não é jogo de azar, jogo de sorte, mas todo mundo está contribuindo, porque é uma forma da gente mobilizar recursos e continuar abençoando essas pessoas. Então, se porventura você ainda não teve a oportunidade de contribuir dessa forma e quiser, procure a nossa igreja, procure algum dos nossos irmãos, que nós vamos poder te informar como é que pode fazer. Pastor, mas eu não concordo e não gosto de participar dessa forma. Tudo bem, meu irmão. Você pode fazer uma oferta na conta da igreja com um fim missionário sem participar de nada. Você só precisa avisar para a gente que esse valor é para a obra missionária. E aí nós vamos levar esse recurso aos nossos missionários e aos projetos missionários, tá bom? Uma semana de paz. Em agosto nós vamos voltar, se tudo der certo, se as coisas continuarem se desenvolvendo da forma correta, a gente volta provavelmente na segunda quinzena de agosto, tá? Então se prepare para isso. Enquanto isso, nós vamos continuar com o culto online. Nós vamos permanecer com atividades online, o canal da igreja vai permanecer, porém nós teremos ações diferentes, por exemplo, estudos bíblicos que nós vamos começar a produzir. Você vai poder receber no seu celular, podcast, vídeos, essas coisas todas. A gente não vai se afastar da tecnologia porque voltaremos com o culto. Pelo contrário, isso vai ser agregado nas ferramentas da igreja para que eu e você possamos ter acesso a estudos bíblicos que possam produzir em nós crescimento para a glória do Senhor, ok? Vamos orar encerrando? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela palavra trazida pelo pastor Jefferson. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados pela equipe. Obrigado pelas participações, pelo momento missionário. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos agradecer ao Senhor por ver que, independente das circunstâncias da vida, o Senhor continua agindo na história. Obrigado pelo Senhor nos permitir participar dessa sua ação nesse momento da história, Pai. Pedimos pelas famílias que passam pelo tempo de luto, pedimos pelas famílias que estão preocupadas com a questão de emprego, pedimos pelas famílias que estão preocupadas em relação à saúde de pessoas que são próximas delas, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, Senhor, visita cada mente, ó Pai, que nós consigamos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cuida melhor de nós do que nós mesmos. Então, por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar comigo, com meu irmão, com todo cristão espalhado na face da terra. Fazemos essa oração no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você quiser ofertar ou dar o seu dízimo, no final aqui vai aparecer os dados da conta bancária. Que Deus abençoe você e a sua família, a sua semana. Amém.